Olá, amigos e amigas! Estamos aqui no projeto Tão Aventureiro para apresentar uma série dedicada às nossas crianças nesse mês de outubro, mês delas. Nesse período tão difícil para nós todos, onde as crianças ficaram afastadas umas das outras e todos sentem grande falta da convivência, da escola e dos seus amiguinhos. Nós ouviremos das próprias crianças questões muito importantes. Conversaremos sobre o medo, sobre o preconceito, sobre a inclusão, sobre a autossuficiência, sobre o compartilhamento e sobre a ecologia. E vamos ouvir dos nossos amiguinhos, viu, galerinha, a opinião deles sobre esses assuntos tão importantes e tão urgentes. Estamos aqui no Timo, que é um espaço de consciência de movimento, para gravar com todo o cuidado, com máscara, com distanciamento e muito álcool gel, essa série dedicada às crianças no mês de outubro. Sejam bem-vindos e vamos começar a brincadeira. Olá a todos! Agora estamos aqui com visitas ilustres no projeto Tão Aventureiro. Estamos aqui com Gabi. Dá tchau, Gabi! Estamos com Pedro. Tchau, Pedro, para o pessoal. E com Matheus, que vão nos ajudar respondendo perguntas sobre as histórias que a gente vai contar aqui. Hoje vamos trazer o medo como temática. E vamos saber o que é que essa galerinha pensa sobre esse tal de medo. Vocês sabem, crianças, que o medo é um instinto básico, é uma emoção primária. É uma emoção primária porque o medo, ele nos ajuda a nos preservar, nos ajuda para que nós não nos coloquemos em situações de risco. Se nós não tivéssemos um pouquinho de medo, a gente não pararia nas ruas antes para olhar os carros direitinho. Se a gente não tivesse medo de se queimar, a gente tomaria o café quente, o leite quente, poderia queimar a língua. Mas o medo, quando ele é muito exagerado, o medo impede que a gente faça as coisas que a gente sonha. O medo afasta a gente dos sonhos da gente. Então o medo pode afastar a gente da nossa própria felicidade. Então a gente tem que combater esse medo. Sabe, Matheus? Sabe, Gabi? Sabe, Pedrinho? Mas esse medo que paralisa, esse medo que impede que a gente caminhe e que nos afasta dos nossos próprios sonhos. Então, eu trouxe uma história aqui para vocês que nós refletimos no começo do isolamento social. Eu quero que vocês pensem direitinho sobre essas histórias, essa história do medo, e me digam com sinceridade o que é que vocês pensam disso. Podemos começar? Então tá, vamos lá. Bom dia, amiguinhos. O meu nome é Tão Aventureiro. Estou aqui para falar um pouco do coronavírus, para falar um pouco sobre o que eu venho sentindo aqui dentro de casa, longe dos meus amigos, longe das pessoas queridas, sem poder encontrar com outras pessoas. Eu quero contar para vocês os meus sentimentos. Eu quero dividir com vocês as minhas agonias e as minhas tristezas. O medo é saudável, mas toda vez que o medo me impede de caminhar e me paralisa, ele deixa de ser bom e passa a ser uma coisa muito ruim. Há muito tempo atrás, há aproximadamente 383 anos antes de Cristo, muito tempo atrás, na Grécia Antiga, um filósofo muito importante da história da humanidade escreveu um livro chamado Fédon. E nesse livro, ele explicava direitinho como é que o homem pode fazer para vencer o medo. Vocês sabem o que ele dizia? Então, ele dizia que para que nós consigamos nos libertar do nosso medo, a gente precisa olhar bem para dentro de nós. A gente precisa olhar dentro da nossa caverna, a caverna das nossas emoções, dos nossos sentimentos, e entender o motivo
motivo dos nossos medos. Quando nós nos conhecemos e sabemos o porquê dos nossos medos, a gente pode enfrentá-lo com bravura e assim caminhar feliz em direção aos nossos próprios sonhos. A vida é cheia de desafios. Todos os dias nós vencemos uma batalha nova. Nós não podemos nos acovardar. Nós não podemos ficar amedrontados diante do medo. Nós temos que seguir em frente. Então, entender quem nós somos, entender o motivo dos nossos medos, nos faz nos libertar dele. Tá, vocês gostaram dessa história? Ok, então agora eu vou perguntar para cada um de vocês algumas coisas muito importantes sobre esse tema, medo. Agora vamos saber dessa galera esperta que está participando aqui do projeto, o que é que eles pensam sobre esse tal de medo. Gabi, me diz uma coisa, nesse período de isolamento social, qual foi o maior medo que você sentiu dentro do seu coração? Pedro vai passar o microfone para você e aí você responde aqui, bem direitinho, que a tia está querendo ouvir. Não foi medo de Covid nem nada, mas eu tive um certo medo do escuro. Da noite em si. Se eu ficar sozinha à noite, eu tenho um certo medo. Mas uma coisa que desvia meu medo é ficar distraída. E o que distrai o meu medo, no caso, é ler. Eu leio um livro e isso me distrai do meu medo e passa o medo. E por isso que eu sempre leio toda noite antes de dormir. Que legal, Gabi. Quer dizer que você já descobriu qual é o seu grande medo, o medo que te afligiu nesse período, e já arrumou um jeito de driblar o medo? Mas, meu Deus, você é muito inteligente. Pedrinho, deixa eu te perguntar uma coisa. Qual foi o maior medo que você sentiu em toda a sua vida? Conta pra gente o que foi que aconteceu. Uma história. Pode ser uma história, pode ser um medo que você tenha tido. E qual foi ele, para que a gente saiba o que é que você fez também para vencer esse medo? Eu já tenho muitas histórias na vida em que eu quase morri mesmo. Mas tem uma história que eu tenho até hoje, que é, eu tenho um pouco de aracnofobia. E um dia eu tava na casa de praia de uma amiga, tava eu, ela e outra amiga dela. E a gente tava explorando por lá, vendo como era, brincando. E aí a gente foi ver uma casa e tinha uma aranha enorme. Enorme assim, grandona. Eu cheguei perto assim. Eu não cheguei perto porque... medo, aracnofobia. E aí eu fiquei com muito medo assim, eu fiquei parado por um tempo. Até que elas gritaram, Pedro, sai daí. E aí eu saí correndo. Mas muita gente tem medo de muita coisa. Tem gente que tem medo de barata, tem gente que tem medo de borboleta, tem gente que tem medo de insetos, não é? É natural que a gente tenha medo de alguma coisa. Mas o que é que você pensa nesse momento que você fica meio com um medo muito grande? O que é que você pensa assim que você pode fazer para controlar isso? Eu sempre penso, que nem teve a época daquela boneca hacker, a Momo. Eu tava com muito medo e minha mãe falou, ela não chega até você se você não deixar. E aí eu levei isso pro resto da vida, tipo, tem uma aranha perto de mim, sai de perto, você não deixa. Tem algum bandido perto de mim, sai de perto, você não deixa ele chegar até você. Se proteja. Eu sempre digo, sabe, que o medo, quando você sente esse medo paralisante, que você não consegue superar, a gente tem que pensar que a força do pensamento é a coisa mais importante para que a gente possa superar o medo. E sua mãe está muito certa de te dizer que quando você controla isso, o sentimento ruim e aquilo que te aflige não te atinge, né? Eu acho que é um controle que a gente é um exercício de controle que a gente pode fazer.
E que bom que você consegue controlar, Pedrinho. É muito legal isso. Deixa eu saber aqui de Matheus, qual foi o medo que ele sentiu maior na vida dele? Você pode contar uma história, Matheus? Posso. Eu tava sem medo quando tinha passado a Momo. Eu tava sem medo de, assim, nada. Claro que eu tinha medo de bandido, de pular de um prédio, que ninguém faz isso. Mas aí chegou o Pateta, que veio fazer desafios também. E o meu pai me alertou sobre isso. Eu não tive nem medo dos desafios, eu tive medo do boneco, que eu achei bem feio. E eu passei meses com medo disso. Meu pai comprou um livro para eu superar isso. E aí eu criei minha técnica de superar esse meu medo. Eu imaginei que o Pateta era o goleiro e que eu era o jogador. Aí eu fiz um gol no goleiro. Que maravilha, minha gente. Vocês estão vendo como essas crianças estão espertas. Ninguém aqui fica com medo não, né? Todo mundo driblando o medo e descobrindo dentro de si a fortaleza que permite que a gente caminhe sempre em frente, né? E é tão importante que a gente possa estar perto dessa criançada. Quando a gente escuta o que eles têm para dizer, eles têm muitas coisas. E quando eles sinalizam nos pequenos gestos, nos pequenos momentos, nas pequenas reações do cotidiano, a gente pode perceber o que é que está amedrontando eles e pode facilitar esse caminho, né? Afinal de contas, todos nós sentimos medo em algum momento. E facilitar a caminhada dos nossos filhos é maravilhoso. Bom, mas a gente vai agora, na sequência, fazer um exercício com essa criançada. Elas vão fazer um circuito funcional e na colaboração, porque aqui o Timo Consciência no Movimento, ele estimula a colaboração entre as crianças. Todas fazem parte de um mesmo todo, de um mesmo organismo. Então, fortalecer essa consciência do coletivo é fundamental para que a gente possa ter uma sociedade melhor no futuro, né? Uma sociedade que seja de empatia, que seja de respeito e que seja de inclusão. E também, minha gente, vamos fazer um campeonato de desenhos com a meninada e eles vão fazer lindos desenhos. E vocês que estão aí nos assistindo podem participar. Preparem seus desenhos também e mandem para o nosso projeto no www.tantãoaventureiro.com.br. Nós temos vários canais na mídia e estamos aguardando o seu desenho. Os 5 primeiros desenhos vão ser contemplados com o livro do Tantão Aventureiro e o kit completo de produtos do projeto Tantão. Então participem e não percam essa oportunidade. E agora, pessoal,
vocês que estão aí de casa, é hora de mandar o seu desenho para o www.tãotãoaventureiro.com.br. Lá a gente vai receber o seu desenho e você vai participar do nosso concurso. Nós estamos ansiosos por receber todos os seus desenhos, viu, pessoal?